recadinho, Deus me disse a palavra, tudo que eu tenho que dizer a vocês, ensiná-los várias coisas que eu vou estar falando aqui para vocês. Está sendo muito rápido, mas mesmo assim irá demorar. Tenham paciência. E queridos, quando eu estava sentado ali um pouquinho antes de acontecer agora esse último louvor, eu estava aqui olhando para frente, uma luz bem forte aqui nessa região aqui, olha. Como se fosse aquelas luzes de monte, de brasas, foi muito forte, foi muito grande uma luz aqui em cima. Eu comecei a chorar, eu comecei a clamar. Queridos, Deus é presente aqui nesse lugar. Abrandem o coração de vocês, estejam presentes sempre na palavra. Esqueçam todas as coisas de suas casas, esqueçam todos os problemas. Que agora aqui, sempre quando vem ao culto, venha com o coração voltado a Deus. E aqui para muitas coisas, porque Deus diz a palavra assim. É importante que conheçam a palavra para não perecer. E sempre conhecendo a palavra e não contando histórias aqui, quem vai pregar, quem vai falar de Deus. Lembrando sempre a vocês, sou humano fraco, eu sou um humano fraco, miserável pecador, eu sou o menor entre todos vocês, eu não sou nada, sou apenas um vaso. Nem como me chamam para consagrar a diácono, depois a presbítero, eu falei que não, porque Deus me usa muito quando eu vou a algum lugar, e Deus me mostra muito para eu poder exortar aqueles que estão em cima do altar. Então eu quis fazer parte também do altar. Eu quero só ser vaso. Vou lá e falo o que Deus tem que dizer. Vou lá e falo o que Deus tem que dizer. Eu sempre falei isso. Um dia Deus me consagrar, Deus irá dizer. Mas não os homens. Deus usou muito, assim como eu fui num congresso grande, uma vigília grande, onde só teria presidentes lá de congressos, de congregações. E lá o irmão falou assim: irmão, a palavra é sua. E quando um dia eu estava orando a Deus, ajoelhado no quartinho, aí eu abri a palavra, Mateus 23, Deus censurava os escribas e fariseus, que eram um povo religioso que falava de Deus há 200 anos antes de Cristo. Então veja, estão fazendo todas as coisas erradas, eu tinha que censurar aqueles homens. E quem sou eu? Não sou ninguém. Então eu já falo assim, irmãos, sou humano, fraco, miserável, pecador. Eu quero que todo mundo abra lá em Salmos 41, meus queridos, que lá se diz, o título é O Cuidado de Deus para com os Pobres. Davi queixa-se da traição de seus inimigos e busca o socorro de Deus. Veja que eu vou para lá, eu vou para cá, vou pedir um versículo aqui também que eu tenho que falar aqui, Efésios 6,18 e outras coisas também. Eu estou falando muita coisa aqui que Deus ele pediu também para vocês. Oh, glória a Deus, Santo Rachim, Deleiro, Arrabastia. Oh, Deus, que o Senhor me dê, Deus, o discernimento, para a faxia, para falar a palavra do Senhor. Que isso agora venha sobre todos aqui, meu Deus, e que todos comam dessa palavra desse povo, que é muito importante. Deus, Ele quer uma igreja limpa o coração dele. Então veja que Ele quer tirar toda a iniquidade da igreja, de todos que aqui estão. E são 4 passos simples para viver a fé e tudo aquilo de promessa que Ele tem na sua vida acontecer. Veja, que as bênçãos que você pede, que você ora, não acontece porque por causa de um pequeno detalhe, que vou estar falando aqui. Tá? Então vou começar a ler, falar várias coisas, vou para lá e para cá da Bíblia, mas sempre deixe em Salmos 41 que eu vou estar voltando nele, amém? Começando aqui, oh glórias a Deus, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Veja, sabe-se quantas vezes Jesus já se passou por um mendigo batendo na sua casa, pedindo comida e pedindo água, e você negou. Não foi uma, foi mais de 2 vezes. Assim diz o Deus, a Santa Rachia. Veja, que Deus, Ele pede sempre assim, eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu não preciso porque eu sei de tudo. Não pegue prova com a mão. Mas assim, aquele que for pedir comida, for pedir água, dê ao pobre, você estará dando a mim, não envergonhar a mim. Continuando, e Senhor o livrará do dia do mal. Façam obras aqui, porque mesmo você sendo aceito, arrebatado, assim também diz o Senhor, que os dias já estão por vir, já bate a porta. Aceite-o, corra, porque já não há mais tempo, é por esses dias. Assim, livrará de todo mal. Mesmo com arrebatamento, depois você será julgado pelas suas obras. Não adianta só aceitar a Cristo, as suas obras. Versículo 2. O Senhor o livrará e o conservará em vida.
será abençoado na sua terra. E tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Assim Deus, ele comandará a sua vida. Nunca peça a ninguém ajuda. Deus levantará um para te ajudar. Assim, no momento que de dificuldade você não orar e for pedir, preste atenção, aos vizinhos, ao familiar, Deus, ele vai estar vendo o quanto você necessita dele, precisa dele. Assim, primeiro, caia em oração, caia em joelho e ore, coloque a testa no chão e ore. Assim, quando orar, Deus vai fazer um reboliço, vai levantar alguém para te ajudar, nada faltará. Mas lembre de primeiro ser de Deus. Primeiro pedir a Deus. Depois, sim, as demais coisas serão acrescentadas. Lembre-se. Versículo 3, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Por que que Deus, então, ele não vai curar? Ele vai te sustentar, vai te manter no leito da enfermidade. Assim como tu és vaso, nada faltará. Escutem, mas sim, só com o coração aquebrantado, em santidade você estiver, em oração e jejum, a sua cura é atendida. Você sim terá o galardão e aquilo que Deus deseja dar a ti. Lembre-se sempre da palavra santidade. Vocês todos que estão aqui escutando, eu vou entrar muito nesse aspecto que Deus pede, santidade, principalmente aos jovens. Em nome do Senhor Jesus. Tu renovas a sua cama na doença. Mesmo você doente, você na cama, Deus renova todas as coisas. Mas você só sairá e só terá sua bênção se você estiver caminhando junto com Cristo Jesus. Amém? Amém. Versículo 4. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, Davi falava. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Veja isso aqui que Davi fala. Eu pequei contra ti, me perdoe. Olha a humildade que ele teve. De se ajoelhar sem ninguém ver. Por que vós não fazem assim? Porque qualquer momento, quando vocês veem que pecou, pensou mal, falou um palavrão, ou você não está em comunhão com Cristo, assim como diz a palavra, você não pede perdão, por que não tem essa humildade? Por que não me procuras, assim Deus diz. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele, e perecerá o seu nome. Veja que Deus, Davi, ele está preocupado com aqueles que falam da palavra dele, mas o coração voltado a Deus, você caminhando com Deus, ele diz, será pastor ele estará sempre contigo, e nada daqueles que estão falando importará. Nada, lembre-se sempre disso, não escute, mesmo se escute, Deus tampará teu ouvido, aquele que anda com Deus. E esse sim, oh glória a Deus, e esse sim, suas bênçãos serão alcançadas. Veja tudo que eu estou falando aqui, irmãos, que é muito importante para entrar em outras coisas, muito mais profundas. Irmãos, somos andando fraco, não era nem para mim estar andando. Tenho dificuldades para andar, irmão. Eu tive um problema quando nasci. E mesmo assim, profetas de Deus, aqueles que têm dom de profecia, porque profeta lá em João 16 diz que os profetas morreram. Não existem mais profetas, agora dom de profecia, pelo Espírito Santo. E vejam, mas vamos entender de uma outra forma, aqueles que têm um sinal de Deus que fala sobre a palavra do Senhor. Mas assim diz a palavra, escutem bem aqui que eu vou dizer. Aonde eu for, Deus, ele toma a boca de um e fala, você é meu. Eu te dei da barriga da tua mãe. Eu te dei saúde, não era para você estar aqui. O diabo quis te pegar. Mas você falará de mim diante. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continuando, versículo 6. E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade. Veja que quando tu estás com Deus, Deus tira toda a iniquidade, os ímpios do meio de vocês. Não diz assim a palavra, não sente a mesa dos ímpios, não fala assim a palavra? Então assim é contigo também, aquele que está comigo. E é simples estar com Deus, receber as bênçãos. Eu vou ensinar aqui a vocês a pacocha, e Deus me falou para falar, diga. Oh glória a Deus, está lá, é disso que fala. Todos os que aborrecem murmuram a uma contra mim.
contra mim imaginam o mal. Vejam, Deus diz na palavra, dê glória a todo tempo, a todo momento. Não murmure. Irmãos, eu caio no chão umas 3, 4 vezes por dia. Eu não consigo andar direito, eu sinto dores. E tem uma bênção para contar aqui para vocês também, que aconteceu na passada. Eu sinto dores. Quando eu caio no chão, quando eu era moleque, reclamava, xingava, não sabia por quê. Hoje eu dou glória. Glória a Deus, glória a Deus. Se a peleja está difícil, o deserto está grande, que a vitória é grande. E Deus está abençoando com, glória a Deus, com unção e dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, meu pé direito tinha muita dor, eu não conseguia andar. E assim eu fui numa igreja lá em São Paulo, fui fazer uma visita. Eu fui lá apenas para pedir uma coisa. Eu fiquei carinho andando, não consegui nem andar. E falei a Deus, fiquei lá na frente, cheguei lá às 2 da manhã, porque começava às 9. Falei, Deus, eu venho aqui buscar muita unção do Senhor e dom de cura para, presta atenção, para que eu possa curar os enfermos lá da minha terra, que é aqui de Pinda, que eu conheci crianças que têm câncer. Crianças que eu já orei por elas, mas elas não foram curadas. Eu fiquei me sentindo tão pequeno. Eu falo a palavra de Deus para todo lado, eu gravo vídeos e coloco pessoas lá de Israel ver, pessoas lá do Brasil todo falam que foi palavra que edificou eles, como assim está sendo gravado também. Esse vídeo aqui que eu vou falar com vocês, que é tudo revelação de Deus, não por mim que eu queria falar, que quis falar alguma coisa, e sim, meu Deus, e olha outra coisa, eu sou gado, viu? E aqui Deus fala na minha boca, eu falo. E aí, irmãos, eu fui nessa igreja só por um intuito, que era muita unção para curar as pessoas aqui. Só queria fazer isso, mais nada. E aí, presença de Deus, adoramos a Deus, vi o culto, foi tudo uma bênção. E voltei para casa. No outro dia, quando acordei, eu coloquei nos pés no chão, estava desinchado, estava inchado. E coloquei para o chão, levantei e não sentia mais dor. E falei assim, mas eu não tomei remédio ontem, agora de manhã, todo dia eu tomava uns 2 remédios de dor. Aí eu falei, glória a Deus, mas não falei nada. Passou segunda, terça, quarta, quinta, no sábado eu testemunhei. Pela internet até, pelo Facebook, tem uma página do Evangelho do Brasil. Mas aí, meus irmãos, vejam que até agora não está doendo. Já passou mais uma semana. Tinha que estar aqui falando essa palavra para vocês, não está doendo mais esse meu pé. Meu pé direito, que tanto doía, por causa de artrose, muitos cirurgias que já fiz. Então vejam que Deus é grande, mas aquele que procura achará. Busque a Deus, e vou ensinar como esta paixão. Continuando, uma doença má se lhe pegou, e pois quem está deitado não se levantará mais. Assim diz o salmista, aquele que não tem Deus no coração, aquele iníquo, aquele que é ímpio, aquele que tem iniquidade, só pensa coisas do mal, esse sim, oh glórias a Deus, não levantará. Deus tratará. Mas veja uma coisa importante, não é pela nossa vigia, não é sempre assim vigiar e orar, não é por nós estar vigiando que isso acontecerá, mas o Espírito Santo mudará vocês, à medida que vocês procuram a Deus, em jejum, oração e jejum, que vai te levar à santidade, que Deus vai ver que você é fiel a Ele, que vai ver a sua fé que você tem por Ele. Amém? Eu entrarei em muitas coisas aqui ainda. Continuando, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Oh, glórias a Deus, para a baixinha da minha. Veja, meus queridos, que isso acontece no meio de todos nós. Sabe por quê? Porque maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Confie sempre, vá sempre na direção de Deus, não importa. Aonde for, ache um cantinho, ajoelha e peça discernimento, orientação, direção a Deus. Nunca vá direto ao homem. Não confia no homem, assim diz o Senhor. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim. E levanta-me, Davi dizendo, para que lhes dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa em mim. Sabe por quê? Porque ele era um homem do Senhor. Assim como aquele, muitos aqui estão com o Senhor e muitos aqui estão apenas sentados nesses bancos. Veja que aqui vou dizer, vejam que aquele que estiver com Deus não cairá. E falarei tudo aqui com vocês sobre isso que Deus
pediu a ser falado. Quanto a mim, versículo 12, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Ninguém verá a face do Senhor se não estiver em santidade. Repetindo, já falei 5 vezes aqui sobre santidade. Santidade, mas como assim santidade? Vou estar falando, calma o coração. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Agora, meus queridos, querido Peterson, peço que você abra na sua Bíblia em Efésios 6,18. Oh, glórias a Deus. O meu querido pastor aqui em Joel 2,12. E o meu outro querido pastor aqui que está atrás de mim, desculpe não lembrar os nomes, em Lucas 17,19, por favor. Oh, glórias a Deus, a forrachida, ele embaraça. Deus, ele diz assim à igreja que são vós, não aqui, esse lugar separado. Essa palavra que ele chega, que tem muitos aqui aquebrantados, e muitos precisam aquebrantar, a forrachida. E assim, lá em Efésios 6,18, eu quero que o meu querido Peterson leia para mim em voz alta, em nome de Jesus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Glórias a Deus. O que diz o Senhor para perceber atenção nisso aqui que vai edificar vocês no vida toda? Nós estamos falando disso, como pessoas falam, Júlia, lembra-se da época que você falou há muitos anos atrás, tempos atrás. Deus, ele vai edificar vocês, mas ele precisa você falar com o Pai. Ele é vivo, é uma pessoa, ele é santo, celestial, mas Deus e o Filho Jesus que são um, mas pode pensar em 2 também. Eles são santos, santo. Eles precisam que você fale com ele para que ele te ouça e venha te socorrer. Mas como eu vou orar? Só quando eu vim aqui no final de semana aqui na igreja, que eu ajoelhei ali no cantinho, vocês repararam que quando eu cheguei, eu sentei ali, senti uma glória, um poder de Deus ali, comecei a adorar em línguas ali, mas eu não me ajoelhei. Irmãos, eu me ajoelho 3, 4 vezes por dia para orar. Isso há anos já, irmão. E só depois disso que começou a vir sobrenatural na minha vida. São os dons do Espírito Santo, unção, dom de visão, dom de profecia, de várias coisas começou a acontecer. E assim, quando peço a Deus por algum socorro, a palavra e fala na hora, mas assim, perfeito. Fala com detalhes, não assim, abuso para você saber ter dúvidas ainda. Veja uma coisa, que a oração é a todo momento, não é só quando está na igreja. Ore de madrugada, assim, ó Deus Santo, como lá em Jó 8,5 diz, ore de madrugada que eu vos escutarei. Assim, ore de madrugada que Deus, ele vai ver o seu esforço, você será notado perante Deus. Presta bem atenção no que eu estou falando. E a cada momento onde você estiver, está cozinhando as mulheres, está limpando a casa, está saindo para o trabalho, vai louvando a Deus, leva sempre a mente a Deus, vai louvando, cantando baixinho, vai sempre falando com o Pai. Não tem mais o que orar? Louva. Não tem mais o que falar? Louva. Mas isso é todo o tempo, de manhã, à tarde e à noite. Irmãos, eu estou dormindo, eu estou adorando, estou pregando, meu sonho. Eu acordo falando com Deus, falando coisa de Deus, entendi, Deus é para fazer isso. Eu olho para minha mulher, está dormindo quieto assim, nossa, já é 3 e pouco da manhã. Ele me acorda, às 3 da manhã, para poder me ajudar. Ele me acorda para mim lá no banheirinho, banheiro de casa, é simplesinho, fecha a porta, ajoelha ali, coloca a testa no chão, mas fala com Deus. O jeito simples que vocês saibam. Deus, ele quer isso. Oração de uma maneira simples, nada de palavras bonitas. Oração, fala, Pai, Deus, me ajuda. Deus, eu quero colocar o Senhor esse problema que está acontecendo na minha vida. Fala com Ele, me ajuda. Oração curta, não é você ficar orando durante horas, é 5 minutinhos, 10 minutinhos, é 3 minutinhos, depende da sua necessidade. Então, glória a Deus, esteja comigo. Aleluia! Essa é a oração que Deus espera da igreja de vocês. Porque o Espírito Santo que habita em vocês, ele habita naquele corpo que está limpo, mas aquele corpo que glorifica o Senhor. Aquele corpo que está livre do pecado. Veja que daí eu vou chegar num contexto. Eu falei de oração. Agora eu vou falar de outra coisa importante que eu quero falar com vocês, que eu quero que o meu pastor ele fale sobre Joel 2,12. Por favor, querido. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor,
voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Amém. Glórias a Deus. O que Deus pediu: voltem a mim, orem a mim, esqueçam o mundo, mas com jejum e oração. E a prança, sabe o que é a prança? Não é ficar chorando na presença do Senhor. Se tiver vontade de chorar, chore, mas é se entregando. Quando você não aguenta mais, se entrega. Fala, não omita nada. Fala que Deus está vendo, sabe de tudo. Mas Ele só vai agir na sua vida se você chamar Ele. Preste atenção, só vai agir na sua vida se você chamar Ele. Senão Ele não vem. Senão nada acontece nas suas orações. O anjo não vem recolher sua oração. E Deus, Ele não lá de cima, Ele não inclinará seu rosto lá no trono para ver que você está orando. Amém? Então veja que eu vou falar para vocês. Assim como há um ano atrás, eu peguei e falei para minha esposa, já estava na palavra, e falei, Renata, vamos fazer jejum para ver qual é o poder, porque sempre quando a gente estava em várias congregações, falando de jejum na palavra, jejum. Eu falei assim, Deus, eu vou fazer um jejum durante 7 dias, para o Senhor mudar alguma coisa na minha vida. E se mudar, levarei a palavra aos 4 cantos do mundo. Glórias a Deus. Irmãos, vou contar um negócio para vocês. Assim como todo aquele que esteja falando aqui, ou esteja na rua, entre os amigos, mesmo ele falando da palavra, somos humanos fracos, miseráveis, pecadores. Ele sempre tem isso em mente. Porque somos uma raça humana que peca. Não somos uma pastorachia da lei. Um corpo assim como Deus Ele fará lá em cima, no dia do arrebatamento. Corpo corruptível. Mas assim, veja que depois desse no 5º dia, eu reparei, vou falar várias coisas aqui para vocês. Eu reparei que eu não falava mais palavrão anos atrás, quando comecei o jejum. Eu sempre estava orando, eu ia na igreja, mas ainda assim, por costume, de repente, com um irmão ou outro na rua, falava alguma coisa. Bebia cerveja, de vez em quando, quando era em festas. Veja, desejos sexuais, presta muita atenção, que só tem adultos. Quando de repente você vê um filme erótico, coisa na internet, você fica pensando bobeira, quando vê uma moça bonita. Irmãos, era como todo o homem que aqui anda pelas ruas. E mesmo assim também estava orando. 3 vezes por dia, e várias coisas acontecendo. Mas aí depois de 5 dias eu reparei assim, Renata, faz 2 dias que eu nunca mais falei palavrão. Que aqueles rapazes que estavam lá falando sobre mulheres lá, eu não queria escutar, porque era bobeira, eu não queria estar perto disso. Quando eu fui almoçar na casa da minha sogra, ela sempre estava com cerveja lá, me apresentou uma lata, eu falei, não quero não. Sabe, sem estar pensando o que estava fazendo. Sem ter na mente que eu estava, agora eu estou congregando certinho, anos atrás, então eu tenho que dar certinho, não. Eu não estava pensando em nada. Só estava fazendo o jejum e já estava orando. E veja o que aconteceu. Eu não bebi cerveja no dia, depois no outro, depois no outro. Eu não quis beber cerveja. Aí quando deu 7 dias de jejum, eu falei, Renata, vamos continuar o jejum? Então vamos. Eu nunca mais falei palavrão. Eu não fico mais pensando em cenas obscenas quando vejo uma moça bonita. Eu não fico mais falando palavrão. Não fico mais pensando em coisas más, maquinando coisas más a alguém que me fez mal. E aí eu comecei a fazer jejum, não para mais. Sempre consagrando de meia-noite até meio-dia. Deus consagra o jejum com um propósito de amor ao Senhor. Veja que eu não pedi nada a Deus. Porque todos que fazem o jejum, eles pedem algo com um propósito. Que o Senhor faça isso na minha família, que aconteça isso, ou que eu receba essa bênção, não é isso? Mas em mim foi diferente. Eu pedi ao Senhor desde aquela época. Eu falava, Deus, que o Senhor vou fazer isso com o coração e consagro no jejum, para que, em amor ao Senhor, para que o Senhor seja sempre do meu lado, caminhando do meu lado, sempre dando bênçãos, me acolhendo e caminhando com as suas mãos, me fazendo andar, porque eu não consigo direito. Sempre. E assim, irmão, já faz mais de anos que estamos jejuando, eu e minha esposa. Não são 7 dias como fazem, não são 40 dias, não são meses. Já passou de anos já. Então veja o que acontece, me fala Deus, nunca mais vou parar de jejuar. Porque isso mudou a minha vida. E depois desse jejum começou a acontecer o sobrenatural de Deus na minha vida. É quando eu vou no monte, meus queridos, as braças já acendem, imensas. Aí de repente, que eu estou pedindo a Deus para resposta, tem alguém, como tem vários testemunhos.
quando a minha esposa estava pedindo que Deus falasse com ela, uma irmãzinha subiu em cima do monte, correndo. Mano, estou cansado, é que eu estava lá embaixo na minha cidade, e Deus falou para mim que eu tinha que subir aqui para dar as respostas que você pediu para mim dar hoje. Ela ajoelhou e começou a falar tudo. Ó, Deus manda dizer isso. Tudo a resposta que ela pediu. Falando em monte do outro. Deus vai colocar alguém para lá falar, para não te deixar vazio. Porque Deus, Ele não deixa aquele que está com Ele. Porque você é acolhido como filho. Somos os gentios, não somos os israelitas, mas somos os gentios que por Cristo Jesus, aceitamos Cristo Jesus, Ele acolhe nós como filhos. Amém? Lembre-se sempre disso que eu acabei de falar sobre jejum. E daí, jejum que vai te levar, oração em jejum, que vai te levar, oh glórias a Deus, a santidade. 1 Pedro 15, eu não sei se eu pedi para o irmão falar, não falei não, né? 1 Pedro 15, por favor, abra a palavra aí, mais rápido que eu. Pedro, ele diz assim, diz o Senhor, que estejam sempre santos, porque o Senhor é santo. Estejam sempre em santidade. Por favor. 1 Pedro 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos, em todo o vosso procedimento. Amém. Glórias a Deus. Veja que oração e jejum vai te levar à santidade. É só com oração e jejum vai te levar à santidade. Vou falar pela terceira vez. É só com jejum e oração vai te levar à santidade. Jejum você pode fazer de meia-noite até meio-dia, não se alimentar de nada, não comer nada, e consagra. Senão você vai só fazendo jejum. Consagra a Deus. Jejum e oração te levará à santidade pela quarta vez. Amém? E lembre-se disso, que a santidade vai te fazer algo tão bonito, que agora eu quero falar com os jovens que aqui estão. Os jovens que aqui estão. Veja, você orando, estando santo a Deus. Deus permitiu que eu falasse isso. Geralmente eu não falo, já falei em muitas congregações, mas vou falar aqui para vocês. Deus começa a caminhar do seu lado. Você sente a presença dele, que arrepio forte, vontade de chorar, um negócio diferente no peito, ele está com ele e começa a louvar a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. De repente você está andando, geralmente aos jovens, em que está na puberdade, ou numa muito grande, principalmente homem. Aí o homem ele vai naquele cantinho e começa a fazer as malícias com a mão, que é se masturbar, é a palavra. Assim tenho que falar a todos que aqui estão. Imagina você do lado de um amigo. Eu estou muito grudado com aquele amigo ali que estou sempre com ele. Aí de repente o irmão para e começa a fazer isso. O que é isso? Eu saio de perto. Assim é com Deus. Imagina se a gente sair de perto dessa pessoa. Imagina Deus que é santo. Presta atenção, que esse pequeno exemplo levou vários jovens a falar para mim hoje. Júlio, eu lembro quando você falou lá na igreja lá sobre isso. Até hoje, Júlio, eu lembro, eu parei com isso. Mas como você vai parar com isso, irmãos? É impossível. Somos humanos? Não. Com jejum e oração, Deus, Ele muda você. Não por intuito seu, não por vigiar, mas sim o Espírito Santo, Ele muda você por causa do jejum e oração. E você vai ver que você vai estar vivendo assim, de uma forma tão santa, e não vai acreditar no que está acontecendo. E é assim que funciona a palavra, assim que funciona comigo e vários outros irmãos. E assim tem que ser falado, que não se fala isso na palavra, na igreja. Fala assim na palavra, mas assim aquele que está falando tem vergonha de falar. E assim tem que ser falado. Fazendo dessa forma, jejum e oração vai te levar à santidade. Mas a santidade é só não roubar, não matar, não pensar coisas ruins. Não, também é isso que eu vos falei a todos vocês. Amém? E daí, com essa santidade, Deus, Ele